A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dos nossos vídeos no nosso plano anual de leitura da Bíblia. E esse é o vídeo de número 26. É muito bom saber que você está até aqui firme, lendo a Bíblia todos os dias comigo. Você que recebeu hoje este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, este é um projeto, é um plano de leitura anual. Esse é o vídeo de número 26. Então é muito importante que você assista desde o primeiro vídeo. Então, nós temos aqui um link onde você vai ter todos os vídeos para que você possa assistir desde o primeiro. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreva neste canal e nos ajude a crescer nesta plataforma e vamos juntos espalhar a santa e bendita palavra do Senhor. Hoje vamos dar continuidade na leitura do livro de Gênesis e ler ainda um pouco mais sobre a história de José, lendo então Gênesis capítulos 41 e 42. Não esqueça também de compartilhar este vídeo e os demais vídeos que você for assistindo no nosso canal. Então, vamos para a leitura. Como falei, hoje nós vamos ler Gênesis, capítulos 41 e 42. Vamos lá. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após ela. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação de seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Veja só um detalhe aqui interessante. José, ele vai ser então lembrado agora, quando interpretou os sonhos, ele ainda disse o copeiro Mor: lembra-te de mim quando fores livres, quando chegares a Faraó. Mas este não se lembrou, até porque não era o tempo. Agora lembrou-se, Faraó então mandou-lo chamar, e o que foi que prontamente José fez? Se banhou, se barbeou, ou seja, se preparou para se apresentar diante de Faraó.
Digamos que aqui era a oportunidade que José tinha de ficar livre. Ele, como hebreu, era costume, inclusive, estar de barba, mas para se apresentar diante de Faraó, ele vai se barbear, até porque para os egípcios ter a barba comprida é um sinal de falta de higiene. Eles têm normalmente o rosto liso, a pele lisa, sempre raspada e cuidada, enquanto que para o povo hebreu, para o povo judeu, é um costume estar barbeado. Entenda aqui como se você hoje, homem, tivesse que ir a uma entrevista de emprego, e até você, mulher, também, tivesse que ir a uma entrevista de emprego. Aqui José, então, buscou estar na sua melhor aparência para poder se apresentar diante de Faraó. Assim também, para uma entrevista de emprego, você vai procurar vestir a melhor roupa, estar da melhor maneira possível, aparentemente, para que possa se qualificar para aquele emprego o qual você estará se apresentando. E eu posso ir além. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, não digo na tua intimidade, no teu quarto, que você vai se apresentar a Ele de qualquer forma. Em qualquer momento você pode orar e buscar a Deus. Mas também quando saímos da nossa casa e vamos à casa do Senhor buscar a Ele, por que não também? Então, buscarmos nos apresentarmos de uma forma agradável para o Senhor. Veja, José não se vestiu ou se preparou de forma a lhe agradar, porque para ele, na verdade, a barba lhe era comum. Mas ele procurou se vestir, tomar uma aparência que viesse a ser agradável àquele para quem ele iria se apresentar. Assim também, devemos buscar nos vestir, buscar ter a nossa aparência, inclusive, de uma forma que venha a agradar a Deus, a agradar o nosso Senhor. Nós, no Ministério Atos 29, não costumamos pregar sobre uso e costume, questão de vestes de homem, vestes de mulher ou coisa semelhante, mas é muito bem sábio que cada um se vista e se porte de forma digna, de forma honrosa, sabendo que se apresentará ali no templo diante do Senhor e diante dele devemos estar sempre de forma digna para nos apresentarmos à maior de todas as autoridades. Amém? Voltemos aqui à leitura. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tendo visto outras tais, quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas e miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só.
o que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Veja só, primeiro, uma coisa aqui muito importante. Deus vai falar por sonhos e ainda hoje Deus fala através de sonhos. Deus mesmo diz que derramaria do seu espírito e daria aos velhos sonhos e aos jovens visões. E Deus ainda hoje o faz. Porém, existe um pequeno problema que é inclusive de muito tempo. Quando nós vamos ler toda a Escritura, dentre tantos profetas, nós vamos ver poucos os quais verdadeiramente conseguiam interpretar de forma correta os sonhos. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Existe na cultura popular muitos livros que ensinam pessoas a interpretar os sonhos, mas na verdade poucos são aqueles que têm de Deus o dom para interpretar verdadeiramente os sonhos como eles são enviados por Deus. O que fazer então? Simples. Sempre que você tiver um sonho, e principalmente se esse sonho se repetir, e quando o Espírito de Deus testificar contigo que aquele é um sonho de Deus, ore para que Deus lhe dê a interpretação. Ore, clame e Deus falará com você. Uma segunda questão aqui que podemos aprender com José também é que sempre que passarmos por momentos de fartura, devemos então separar uma parte, guardar uma parte, economizar, porque quando dias difíceis vierem, teremos então uma reserva para poder passar pelos dias difíceis. Vamos continuar aqui então a leitura. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu.
tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Veja que aquilo que Deus, há cerca de 13 anos atrás, havia falado com José através de sonhos, as estrelas se curvando diante dele, os feixes de trigo se curvando diante dele, vai começar a acontecer. Os feixes de trigo ali representavam seus irmãos. As estrelas representavam as nações da terra. E assim será. Primeiro o povo do Egito se curvará diante de José, depois os povos vizinhos se curvarão diante de José e, inclusive, a sua família se curvará diante dele. E o único ali em todo o Egito que será maior do que José será Faraó. Faraó no trono e José, então, governando tudo. Aqui nós vemos uma tipologia de Cristo, uma referência como Deus no trono e Jesus Cristo, aquele que governa tudo. O milênio virá e Jesus governará sobre a terra. Voltemos à leitura. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Só por curiosidade, o nome que Faraó deu a José, Zafenate Paneia, significa o Salvador do mundo. Vamos voltar aqui à leitura. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O nome Manassés traz justamente esse sentido no seu significado, que Deus é aquele que nos faz esquecer de toda dor, de todo sofrimento. Vamos continuar aqui, vamos ver o nome do segundo. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Assim também, Efraim tem essa conotação, a conotação de que Deus é aquele que faz crescer, ou Deus me deu crescimento, e mais ainda na terra da aflição. Mesmo no lugar da vergonha, Deus pode acrescentar honra. José foi fiel
13 anos de luta, escravo, prisioneiro, mas Deus honrou a sua fidelidade. Seja fiel a Deus nas lutas, nas dificuldades, nas privações, Deus irá honrar toda a sua fidelidade a Ele e a sua obediência a Ele. Vamos voltar à leitura. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim, vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Veja, assim como sonhou, assim aconteceu. Só falta aqui ainda um detalhe. Ainda não se curvou o mais jovem, porque os seus irmãos foram até ele, aqueles que eram mais velhos do que ele. Jacó não os temeu mandar, porque eram homens feitos, homens adultos, mas não quis mandar o mais jovem, pois já havia perdido seu filho José, ou achava que havia perdido a José, e não queria perder o filho da sua velhice, o mais caçula. Mas aqui está então os irmãos de José, aqueles que duvidaram dos seus sonhos, prostrados, com o rosto em terra, diante dele. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: Donde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Talvez você pergunte: pastor, por que José os conheceu, mas eles não o conheceram? Primeiro, porque achavam que José estava morto, então nem atentaram para isso. E segundo, porque José estava vestido como um egípcio, enquanto seus irmãos mantinham praticamente a mesma aparência, só que mais velhos. José estava como um egípcio, estava completamente diferente. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram:
nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isto, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. Veja só, os irmãos de José agora, vendo que o governador do Egito, que eles não sabiam que era José, desconfiava deles, pensando que eles eram espias que estavam ali para espionar a terra e que queriam ficar com um ali como prisioneiro, e eles teriam que voltar para casa e trazer o irmão mais novo. Eles então vão começar a pensar: isso é castigo, porque vimos o nosso irmão José nos pedir por socorro e não lhe demos ouvido. José, por outro lado, na verdade, os estava provando para ver se eles dariam valor à vida do seu irmão, se eles iriam embora e não voltariam para resgatar o seu irmão. Se assim, como abriram mão da vida dele, abririam mão da vida de um outro irmão, ou se voltariam para resgatá-lo. Vamos continuar aqui então a nossa leitura. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Veja, eles estão falando ali diante de José, achando que José não os entendia, porque eles estavam falando em hebraico. E José, na verdade, estava falando em egípcio, e havia um homem ali como intérprete, como um tradutor entre eles. Mas, na verdade, José estava entendendo tudo o que era falado. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasta ao seu jumento na venda, viu seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? Vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemo-lhe:
somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. E agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Veja só que dilema. Sabe o que é isso? A consciência pesada. O medo, a fobia por causa da consciência pesada. Não de Jacó, mas dos outros, perturbados, que Deus os estava castigando por causa do erro que haviam cometido. Assim, quando pecamos e não nos arrependemos do pecado, não confessamos a Deus os nossos pecados, não confessamos ao Senhor as nossas dívidas e não nos arrependemos dele, assim também viveremos com uma mente atormentada, uma consciência pesada, e qualquer coisa que acontecer à nossa volta, logo seremos acusados pelo diabo e pela nossa consciência, que aquilo é fruto dos nossos erros. Por isso, arrependa-se, deixe o erro, ande na prática do bem e tenha certeza que não importa a adversidade, Deus te abençoará. Amém? Essa história ficou bem interessante. Esse vídeo acaba aqui hoje, mas com gostinho da sua continuação. Por isso, não perca amanhã. Se gostou do vídeo, compartilhe. Também não esqueça de curtir o vídeo, deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal e que amanhã você esteja aqui mais uma vez para ler a palavra do Senhor comigo. Amém? Forte abraço, paz do Senhor e viva Jesus!